Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de esperança, amor. Liturgia de 13 de janeiro de 2021 na Igreja Católica Apostólica Romana. Quarta-feira, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam na vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 105, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º, do 6º ao 7º, do 8º ao 9º, refrão 8º-A. Senhor, se lembra sempre da aliança, o Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aleluia, 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 aleluia. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André.
A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar solitário. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Vamos à reflexão nesse texto de Antônio Carlos Santini, cujo e-mail é santini@novaalianca.com.br. Ali ele orava. Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 39. Mal amanhece o dia, estão à procura de Jesus, sedentos de sua palavra e de seus ensinamentos. Mas ele passava a madrugada no deserto, na presença do Pai. Que teria o Filho a dizer aos homens se antes não tivesse ouvido a voz do Pai? Estamos diante da permanente tensão entre uma vida de ação e uma vida de oração que reciprocamente se completam e se alimentam. É a relação pessoal com Deus que permite ao cristão agir em favor da conversão e da salvação dos outros. Sobre estas duas vidas, assim comenta Gerhard Tersteegen, que viveu entre 1697 a 1769. Um tempo em que as duas podem coexistir. Digo há um tempo porque a mania imatura de querer instruir e converter faz parte do cristianismo da mesma maneira que a doença pertence ao corpo. E creio que é preciso fazer um bom pedaço de caminho com Jesus antes de poder ser admitido no círculo restrito dos apóstolos, conforme Atos capítulo 1, versículos de 21 a 22. O próprio Filho de Deus, o que permanece um mistério, não se manteve escondido por 30 dias antes de começar sua vida pública ou ativa. Esta mesma proporção, 30 anos vezes 3 anos, aponta para a necessidade de submeter a vida ativa à vida contemplativa. Hoje temos excesso de agentes cansados e mergulhados na ação, sem o equivalente tempo dedicado a escutar a palavra que deveriam anunciar. Stegen vai adiante. Quero dizer que os discípulos não deveriam ficar todo o tempo a agir, sair, falar, mas é necessário que esses apóstolos se lembrem de reunir-se aos pés de Jesus para se entreterem com ele e repousar um pouco em lugar deserto, conforme Marcos capítulo 6, versículos de 30 a 31. Isto permite que o serviço da palavra permaneça sempre vinculado à perseverança na oração, conforme Atos capítulo 6, versículo 4, e a ela subordinado. É próprio de uma sociedade de produção e consumo, um século de eficiência e resultados, valorizar os indivíduos ativos e produtivos. Esta mentalidade acaba por invadir o território eclesial, mas trata-se de grave engano, pois a conversão dos corações não é produto do humano engenho, mas da divina graça. Este engano está na base de numerosas defecções, tristes abandonos entre os ministros de Deus. Apoiados em si mesmos e em seus recursos, acabam por desanimar
quando a colheita é magra. Gerhard Tersteegen arremata: aliás, de modo geral, esses discípulos jamais deveriam entregar-se desmedidamente à relação e ao trabalho com o próximo sob o risco de negligenciarem o vigiai sobre vós mesmos, conforme Tito, capítulo 4, versículo 16, ou de deixar esta vigilância abaixo do ensinamento, pois poderia ocorrer que depois de ter pregado aos outros, sejam eles mesmos desqualificados. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Pelo menos nós fomos avisados. Orai sem cessar. Penso em ti nas vigílias noturnas. Salmo 63, versículo 7. Vamos ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos. Da minha parte, podem utilizar livremente. No blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 13 de janeiro é dia de São Hilário de Poitiers. Hilário era francês, nasceu em 315, de família rica e pagã, recebendo educação e instrução privilegiada. Sua busca por respostas levou-o ao caminho da fé. Fez-se batizar aos 30 anos de idade, junto com a esposa e a filha, e passou a levar uma vida familiar guiada pelos preceitos cristãos. Hilário viveu numa fase onde a igreja sofria com a heresia ariana, uma doutrina que negava a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Com palavras e escritos, ele defendeu amorosamente a plenitude de Jesus, homem e Deus. Sua ação era tão bonita que o povo o escolheu para ser bispo. Foi difícil aceitar o cargo, pois para isso precisava deixar de lado os cuidados com a família de sangue. Mas a fé falou mais alto e Hilário foi ordenado bispo de Poitiers, de onde lutou contra a expansão do arianismo. Hilário foi perseguido pelos imperadores e sofreu o exílio. No Oriente, longe dos seus, aproveitou para estudar a língua grega. Corajoso, durante o exílio de 5 anos, escreveu livros contra os imperadores e contribuiu para a teologia da revelação. De volta para a França, fez o casamento da filha e ajudou a esposa a entrar num convento. Faleceu em 367, quando passou a ser venerado como santo. Recebeu o título de doutor da Igreja. Reflexão. Os doutores da Igreja são homens e mulheres que são reverenciados pela Igreja pelo especial valor dos seus escritos, também das suas pregações e a santidade de suas vidas. Cada um deles deu uma contribuição especial e muito valiosa à fé, ao entendimento dos evangelhos, da doutrina e de Jesus. Oração. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Hilário de Poitiers, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Creia nele, ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, estamos aguardando a sua volta, seu retorno. E devemos aguardar, nos preparando dia a dia, arrependendo-nos dos nossos pecados. Todos os dias temos que pedir perdão, até que no último suspiro nós estejamos perdoados para
ter direito à vida eterna na volta de Jesus, quando ele irá julgar a todos. Shalom, Shalom Adonai, a paz de Deus.